gente, salve, salve! Mais um Bem Bahia começando! Hoje aqui na Galeria da Caixa Cultural, na Rua Carlos Gomes, em Salvador, um espaço dedicado às artes, o teatro e a música. Se vocês ainda não conhecem, vale muito a pena a visita. É daqui que a gente chama os destaques do programa de hoje. Uma homenagem a Jaime Figura com a exposição Jaime Figura, de Corpo e Alma. Ele passa a usar essa máscara com uma relação muito mais focada na arte e vida, na sua própria performance, de talvez tirar um pouco dessa identidade do artista, do seu rosto, né? Uma visita pela cidade de Banzaê para conhecer suas histórias. Aqui ficam 14 aldeias. A mais antiga delas é aqui onde estamos, em Mirandela. E o retorno aos palcos do espetáculo O Sapato do Meu Tio. Vamos colocar o pé na estrada. Que tal dar um pulinho na cidade de Banzaê para conhecer os segredos e as histórias do município, hein? Vamos nessa! A Bahia é uma fonte inesgotável de cultura a cada território. Aqui no Nordeste do estado, entre o sertão e o agreste, a gente conhece e vive a história da cidade de Banzaê, palavra que na origem indígena significa terra dos valentes. É no século XVII, com a colonização portuguesa e a missão de catequização jesuíta no extinto povoado de Saco dos Morcegos, hoje aldeia Mirandela, que as raízes da cidade de Banzaê começaram a se formar. Foi encontrado pelos jesuítas, os indígenas, os Quiriri, aqui do Saco do Morcego, e os índios de Canabrava, que era lá de Ribeira de Pombal, ou Santa Teresa, como os jesuítas também falava assim também, né? Não só povoou aqui esse lugar que é Mirandela, como também foram chegando para formar outras vilas, outros povoados também, como tem Pau Ferro, tem Salgado, até mesmo Banzaê, a própria Banzaê, que é cidade hoje, né? Nos caminhos dessa história, outro marco mais recente data de 1910, quando viajantes de Sergipe a caminho de cidades do Nordeste se reuniam com moradores de povoados de Banzaê para comercializar produtos na antiga Feira do Pau. A cidade, sim, surgiu exatamente nessa praça, com o encontro dos moradores da zona rural, que se juntavam aqui embaixo de uma árvore, chamado Feira do Pau, antes mesmo de se chamar Banzaê. Aqui ficam 14 aldeias. A mais antiga delas é aqui onde estamos, em Mirandela. Em comum entre elas, várias tradições seculares que vêm da religiosidade, da agricultura e também do artesanato. É o nosso identidade aqui, né? Aqui é tudo para nós, né? Aqui a gente é a vida de nós que estamos aqui exposto aqui nesse material, porque tudo que é feito aqui artesanal, manualmente, é coisa que a gente usa no dia a dia de nós. A cerca de 3 quilômetros da sede, a Pedra Furada se tornou um cartão postal, um ponto turístico aqui da cidade de Banzaê. Nessa atmosfera de visão deslumbrante da Caatinga e do Cerrado, nós temos a impressão de que estamos numa exposição de arte a céu aberto, só que de obras que são esculpidas pela natureza. Essa paisagem com montanhas que lembram animais, que a gente vai dando nome, eu e meus filhos, Jerônimo e João Gregório, a gente vai brincando. Você falou que tem ali um gorila. Tem um gorila, temos outra montanha que eu chamo a cabeça do alienígena, tem outra montanha com formato de elefante que a gente chama de Lorde Ganesha, e vamos brincando com essas figuras, trabalhando a imaginação, né? Que a arte tem esse lado de buscar o imaginário, né?
Aqui dos pés da igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a gente se despede de Banzaê e lembra a você que no dia 8 de dezembro é dia da padroeira aqui, onde acontece uma grande festa católica. Eita, que viajar é bom demais! Agora a nossa viagem é pelo mundo do teatro. O espetáculo Sapato do Meu Tio retorna aos palcos depois de 20 anos da sua primeira estreia. Com texto de Alexandre Casale e Lúcio Tranchesi, a montagem fala sobre vida, memória e o ofício do artista. Tranchesi, 20 anos depois, nem parece, hein? A gente tá como vinho. Bom. Essa ideia. Maturidade, né? É uma delícia, porque você entende muita coisa, relaxa no que não entende e segue adiante, né? O Sapato do Meu Tio, 20 anos depois, com muita atualidade, com muita conexão ainda com o público. Queria retomar um pouco dessa história, Lúcio. A gente conseguiu uma história muito bonita, que vem inspirada num texto de Peter Handke, importante, sobre quem detém o poder e de que maneira transmite o conhecimento que tem, com que autoridade. Só que aí a gente coloca isso no universo do palhaço. Uma grande emoção, uma grande responsabilidade, porque é um espetáculo que criamos há 20 anos atrás, eu na direção, né, e com o Lúcio Tranchesi e Alexandre Casale fazendo, né, o tio e o sobrinho. E aí, de repente, estou eu substituindo o Lúcio, entendeu? E também num espetáculo que eu sei que todo mundo, muita gente viu, muita gente está voltando para ver e que adoravam, entendeu? Então, estreou assim, com as pernas tremendo. Alexandre, como é que está o coração 20 anos depois, retomada desse texto? Para mim, primeiro é um regozijo, né? Eu gosto da palavra regozijo, que ela é diferente de orgulho, né? Orgulho a gente se apropria do que é do outro. E regozijo a gente fica feliz pelo que é do outro, né? Pelo merecimento do outro. E ver que são dois grandes amigos que estão em cena e um grande amigo que está dirigindo, né? Isso me deixa muito feliz, ver que o público está gostando. O regozijo vem nesse lugar. Eu nunca consegui assistir o Sapato do Meu Tio porque sempre estávamos em cartaz. A gente estava sempre no mesmo horário. Mas eu conheço a história, eu, o João e o Alexandre, nós temos uma formação na escola de teatro muito conjunta. O Lúcio é uma década anterior, o João, na verdade, também é uma década anterior. Mas tem coisa interessante sobre o Sapato. O Sapato é um espetáculo sobre palhaçaria, não é um espetáculo de palhaçaria. É como se a remontagem do Sapato tivesse a essência da própria peça, que é essa passagem do cetro, né? Que é esse círculo da vida, né? Eu acho que é uma história que ainda diz muito a muita gente. Como o espetáculo não tem palavra, as pessoas leem o espetáculo com as suas próprias referências. Esses personagens são, na verdade, muito complexos, porque eles lidam com o sim e o não constantemente, com a perda e o ganho constantemente. Essa maturidade do artista vai também da lógica que se expõe, né? O ridículo do palhaço é essa alma humana, né? Colocada despida, né? Na verdade.
Ai, minha gente, eu sou suspeita, mas esse espetáculo é lindo, sensível, nos emociona muito. E olha só, fica em cartaz só até este final de semana, na sala do Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador. Então corre lá e não perde essa oportunidade. A gente vai agora para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco, uma matéria sobre a exposição Jaime Figura de Corpo e Alma, em cartaz aqui na Caixa Cultural Salvador. Não sai daí, até já! Estamos de volta com Bem Bahia e aqui ao meu lado Alan Maia, diretor do filme Passos Retumbantes, que coloca em evidência o lado ancestral da cidade de Cachoeira. Quero dar as boas-vindas. Você é nascido, criado em Cachoeira, cachoeirano mesmo, raiz, e fez a faculdade de cinema na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Isso, de certa maneira, interferiu no seu desejo por fazer esse filme? Obrigado, Vânia. Então, eu sou de Cachoeira e desde o início, antes mesmo da faculdade, eu já tinha a inquietação de ver as pessoas vindo para a cidade para fazer cinema e para fazer filme. Então, a partir daí, eu e um amigo, a gente cria uma produtora onde a gente busca sempre trazer os aspectos culturais de Cachoeira e falar a partir do nosso ponto de vista enquanto moradores da cidade. Plano 2, cena 6, take 1. Como é que foi o processo do filme? Passos Retumbantes, a gente traz esse aspecto de falar do afroturismo, para falar da cultura ancestral. Então, ele começa a partir de uma palestra que eu vou assistir. Então, a partir daí, eu começo a pesquisar mais sobre o afroturismo e entender o que é esse termo que tem crescido muito. E como é que tem sido a receptividade do público? Como é que as pessoas têm reagido? É sempre curioso dar esse retorno à comunidade. Como é que tem sido? Pronto. Teve uma estreia em Cachoeira, foi muito bom ver o olhar das pessoas da cidade para o filme. Muita gente se emocionou, inclusive, porque falou que tinha muito tempo que não via Cachoeira sendo retratado na tela dessa forma. Então foi uma experiência muito boa ter esse olhar das pessoas. E a gente fez uma estreia também aqui em Salvador, que foi um público completamente diferente, são pessoas que não conhecem Cachoeira assim de fato. E foi bom ver o olhar das pessoas como um olhar de curiosidade para entender do que a gente fala em Cachoeira, das culturas, das festas. Gerou muito interesse. As pessoas terminam o filme falando que queria ir para Cachoeira, conhecer do que a gente falou no filme. Vida longa ao seu cinema, com certeza. Passos Retumbantes tem uma longa trajetória e eu já soube que tem estreia online. Isso, agora é dia 16 de maio, vai ter estreia online. Vocês podem conferir o link através do Instagram, que é o @travessiafilmes. Lá a gente tem um link do filme Passos Retumbantes. Tem questão de horário, de tudo como vai ser certinho. @travessiafilmes. Que é a produtora que fez o filme. E do cinema, a gente vai agora para as artes visuais. A exposição Jaime Figura de Corpo e Alma presta uma justa e merecida homenagem ao artista performático Jaime Figura. Você com certeza já passou pelas ruas do centro de Salvador e se deparou com um ser vestindo roupas metálicas, pontiaguda. Sim, era ele, Jaime Figura. E aqui na exposição Jaime Figura de Corpo e Alma, cerca de 60 obras do próprio artista narram a sua trajetória, não é, Danilo? Jaime precisava que a cidade do Salvador, que a Bahia, que o Brasil conhecesse a potência criativa dele e as diversas linguagens com que ele atuava. Essa exposição ela traz justamente 60 obras inéditas dos últimos anos que ele produziu, né, em diversas técnicas, né, seja na escultura, da própria performance e evidentemente também da pintura, com uma larga produção da pintura que nós exibimos aqui. Jaime, ele nasceu em Cruz das Almas na sua infância, né, mas ele foi do Exército. Na saída do Exército, e nos anos 80, ele começou a participar ativamente do movimento punk de Salvador, né? Eu, pessoalmente, conheci ele no final dos anos 80, ainda sem máscara, mas num processo de transição meio militar, um pouco utilizando aquelas
coturnos e tudo mais, que era muito desse caráter do movimento punk de faça você mesmo, né? E nos anos 90 ele passa a usar essa máscara com uma relação muito mais focada na arte e vida, na sua própria performance, de talvez tirar um pouco dessa identidade do artista, do seu rosto, né? E trazer isso como um grande personagem dele. Eu não sou mais um homem normal. Não tenho a liberdade que vocês têm, não tenho a alegria que vocês têm. Muitas pessoas comentavam sobre Jaime Figura, sobre sua identidade, inclusive, mas você, como filho, quem era Jaime Figura? Ele era um bom pai, amigo, companheiro, presente em todo o tempo, sempre esteve presente, né? Ele teve uma vida assim dedicada, né, à arte, viveu a vida dele toda na arte, preso na arte, né? Foram 40 anos de muita luta, né? Como vocês estão vendo aí, é um grande artista, um grande poeta, músico, né? Então ele tinha a parte dele de Jaime, né, que era pai, e tinha a parte de Jaime Figura, que era o artista. Jaime sempre causou um ruído na cidade. Essa relação dele com a cidade está presente em quase tudo dele, principalmente nas performances, nas roupas, né, em que ele usava, que eram verdadeiras armaduras com aquele aspecto assim, uma coisa pós-apocalíptica, mas aquilo tudo era defesa, né? Ele foi em alguns momentos agredido, ele foi incorporando elementos e mais elementos à roupa como uma forma de defesa. Então isso dialoga com a cidade, com a violência que se sofre. Então, a obra de Jaime é extremamente contemporânea nesse sentido. É muito louco porque eu vi essa figura na rua, né? Esse Jaime figura na rua e hoje está aqui ocupando o museu. Uma pena que ele precisou ir embora, né? Uma pena que essa valorização ela vem depois, mas eu acho que isso é um alerta para que a sociedade, para que as pessoas estejam atentas aos artistas negros, aos artistas contemporâneos, aos artistas de rua. E a exposição Jaime Figura de Corpo e Alma fica em cartaz na Caixa Cultural até o dia 6 de julho. Toma nota. Além dessa super dica, vamos saber o que tem para fazer no final de semana com ele, Marcos William e Agenda Bem Bahia. Oi, Vaninha! Adivinha onde eu estou? Eu estou em Mapele, em Simões Filho, no terreiro Ilê Axé Oxum Omi Irê. Visitar terreiros próximos à sua casa pode ser uma boa dica cultural. Você aproveita para conhecer um pouco mais das religiões de matriz africana e também faz contato com essa natureza que é extremamente relaxante. Mas claro, eu também tenho outras dicas culturais para vocês. Chegando no terreiro, vocês acreditam que eu encontrei uma exposição de artes visuais? Ibomimó, da artista Milena Pereira, se inspira nos orixás Oxóssi e Ossanha, responsáveis pelas florestas e pelas ervas. As obras apresentam o olhar da artista sobre esses organismos vivos. Que tal sua produção cinematográfica sendo exibida na paisagem paradisíaca da Chapada Diamantina? A terceira edição do Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina está com inscrições abertas para produções de todo o Brasil com essa temática. As obras selecionadas serão exibidas em 12 cidades da Chapada e uma delas pode ser a sua. Aproveitando esse clima de tranquilidade, que tal uma boa música para relaxar ainda mais? No Cine Teatro 2 de Julho tem um quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica da Bahia, na série Caribé.
Mas para quem ainda assim gosta de um agito, tem o som da banda de rock soteropolitana Cascadura. Agora é hora de se deleitar com vários grupos de dança da Bahia em um verdadeiro tabuleiro. É o tabuleiro de dança. 16 grupos e companhias apresentam espetáculos gratuitos com técnicas e temáticas variadas. Vai ser puro movimento. Tem 7 cores, sua cor, 7 dias para a gente amar. Com produção assinada pelo músico Irmão Carlos, o disco Falsa Alegria, da banda baiana Meus Amigos Estão Velhos, marca uma mudança na sonoridade do grupo. O trabalho faz parte do selo Educadora Independente, da nossa amada Educadora FM. Você prometeu que ia ficar, mentiu pra mim, doce ilusão, e depois partiu, não quis mais voltar. Apesar de brincarem que não tem mais idade para isso, eles estão em plena forma. Começaram em 2018, parece pouco tempo, mas já tem uma estrada aí, colecionam 2 EPs e um disco. Essa é a banda Meus Amigos Estão Velhos, e parece que é os seus amigos que estão velhos ou você? Como é que é esse trocadilho? Nós somos novinhos, nós estamos em cima, nossos amigos estão velhos. Mentiu pra criar um emprego, fingir ser alguém é tão normal. Eu sei que você fazendo, não se sinta mal. A banda surgiu em 2018 com essa temática, assim. Quando a gente começou a se reunir, a gente começou a notar que alguns amigos da gente já não estavam mais saindo para show e tal, já estavam em outro momento da vida mesmo, assim, sabe, reclamando que tem filho, tem neto. Os amigos da gente que envelheceram, mas a gente está no rock ainda. A pandemia não foi bom para ninguém, né? Mas no período que a gente estava recluso, a gente começou a conversar muito no grupo de WhatsApp da gente, trocar muita demo. E essas demos começaram a gente finalizou um segundo EP da gente, que a gente começou a gravar um pouquinho antes da pandemia, que se chama Soa Como Caos. E enquanto isso, a gente começou a trocar muita demo para um outro disco, que viria a ser o Falsa Alegria. O trabalho mais recente da banda é o Falsa Alegria, lançado no ano passado, em 2024, que pretende redesenhar a banda. O que significa o Falsa Alegria, Glauco? Cara, o Falsa Alegria, acho que a banda, apesar de todos já sermos amadurecidos, amadureceu mais um pouco, sacou? E acho que a gente partiu por um caminho novo, assim, que quem acompanhava a banda meio que estranhou inicialmente, né, as novas canções. Isso é um HD que ele bota, bicho? Tem um monte de coisa aí, falsos modernos tá aí, então qualquer coisa, né? Barco ancorado a flutuar. O disco, ele começa meio que apresentando canções novas e um jeito novo de tratar a banda e as canções e as músicas. Tem música minha, tem música de Thiago, tem música de Bruno, tem música de todo mundo da banda, assim, né? Todo meio que participou. Demorou quase que 2 anos, sei lá, 1 ano e meio pra gente finalizar esse álbum, que também trouxe Silvio, né, junto, porque ele participou das gravações e na sequência a gente falou, velho, vamos trazer Silvio para compor a banda. Esse disco rendeu a vocês a participação no selo Educadora FM, independente da rádio Educadora FM. O que isso significa para vocês como banda de rock e também o que isso significa para o rock de Salvador? E acho que para qualquer artista faz diferença, porque ter um selo da Educadora tratando os artistas dessa forma, né, incentivando, e pô, a gente passou uma semana na rádio tocando, a gente participando de alguns programas na TV, então dando essa visibilidade para a banda é essencial, cara. Acho que se todo mundo fizesse um pouquinho disso, né, se tivesse uma produção realmente focada, né, em artistas novos, assim, eu acho que a gente começaria a escutar muitas coisas legais, diferentes, e sairia um pouco da mesmice que acaba acontecendo no cenário musical, né? Não espero mais.
saber mais sobre a programação de shows, basta seguir o perfil do grupo no Instagram, @meusamigosestãovelhos. O programa de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, pela companhia. A gente vai, mas a gente sempre volta. Foi um prazer, uma alegria. E semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Mentir pra criar um emprego, fingir ser alguém é tão normal. Eu sei, vi você fazendo.